Muito bem, então, muito bom dia, quase boa tarde, né? Hoje dia da Revolução Francesa, né? Dia 14 de julho, estamos aqui às 11 horas e 30 minutos com o nosso grupo de estudos de semiótica literária, que nós somos um ramo do semiócio, né? Esse grupo de estudos, né? Grupo de pesquisa aqui sobre semiótica na UFC. Muito bem, gente, então hoje vamos aqui dando prosseguimento ao estudo daquelas etapas, né, do desenvolvimento da semiótica e sua aplicação literária a partir de alguns exemplos que, estrategicamente, eu fui aqui separando, né? Então, eu aqui, primeiro, queria fechar aquele texto dito, né, pela Diana, né, de pretensões didáticas, né? Se bem que ela tem assim uma mágica, né? A Diana Barros, o que ela faz, ela consegue tornar bastante compreensível, né? Ela tem realmente esse dom assim impressionante, né, de esclarecer, né? Eu acho que é um forte sentimento de adjuvante, né, de uma intelectual fabulosa, né? Então, pois nós vamos só retomar a título de fechamento, tá, daquele texto, tá certo? E partir para o conto de Luiz Vilela. Bom, eu deixei pelo menos no WhatsApp, né, alguns acessos para vocês recapitularem ali o texto, né? Tá bom? Então, gente, eu vou aqui abrindo, tá? Primeiramente, essa consolidação, né, da nossa apreciação, pronto, aqui da Diana a respeito do desenredo de Guimarães Rosa, tá certo? Bom, então, aqui eu faço uma microscópica, né, associação do assunto, porque vocês viram que é aquele texto que vai estudando o nível narrativo, certo? Começa a apreciar, né, os arranjos de estado, tá certo? De conjunção ou de disjunção, certo? E estuda, né, o comportamento, tá, em relação a esses estados. Isso também cruza com noções morais, né, em relação às verdades da tradição, o disfarce, né, que se utiliza na relação extraconjugal, não é? Então, o que é permitido, o que ali fica em segredo na sociedade, ali naquela pequena cidade lá do Jorge Joaquim, não é? Personagem do Guimarães Rosa. Então, a gente vai lembrar que isso acaba tocando, tá? Assim, abrindo caminho para como a semiótica compreende, gente, a noção das paixões, tá certo? Então, aqui, assim, sobretudo para quem não tem assim, muita experiência com a semiótica, muitas vezes as coisas podem se confundir, certo? E acaba atrapalhando um pouquinho a percepção do nosso próprio objeto de estudo, que a gente quer saber sobre o discurso, né? Sobre como esse discurso vai dar sentido aos textos que nós lemos, né? Que nós, enfim, produzimos também oralmente ou sincreticamente, assim por diante. Então, gente, a paixão, assim, num sentido muito comum, ela lembra algo que as pessoas individualmente sentem, não é? E normalmente são excessos, tá? Que são observados como paixões, tá? Uma coisa é você, por exemplo, né? Você, enfim, já estamos aqui, né, no horário de almoço, né? Fazer uma alimentação e tal. Outra coisa é aquela pessoa que torna a alimentação algo extremamente, assim, além da média, né, importante, né? Ou por rejeitar, né? Quer dizer, querer uma disjunção, assim, obsessiva, não é? São aqueles casos até patológicos, né? De uma pessoa não querer se alimentar, ou o contrário, né? A pessoa, às vezes, tem uma compulsão pela alimentação. Estou dando um exemplo da hora do almoço, né? Então, enfim, a junção, né, com a alimentação, ou essa disjunção, em si, elas ocorrem, né, na vida de todo mundo, tudo bem, muito bem. Mas a questão é que, assim, no senso comum, quando essa relação se torna, assim, mais marcada, não é? Então, ela chama a atenção, e a sociedade controla isso, né, fazendo certas censuras ou aconselhando, então, a partir de um julgamento. Então, existe sim um esquema social, né, passional, perfeito,
A nossa questão é como isso se constrói como, por exemplo, discurso, e se apresenta na forma de texto. Então, nesse sentido, a gente às vezes pode ser um pouco complicado, né? Porque uma coisa é você flagrar uma pessoa, né, que está, por exemplo, numa obsessão por enriquecimento, tá? E aí você, né, de alguma maneira, às vezes até de forma às vezes dissimulada, as pessoas às vezes fazem críticas, né, dão indiretas ou falam diretamente, né, que ali existe um exagero, né, no apego da pessoa pela riqueza, coisa desse tipo, não é? Muito bem, mas quando é que entra a semiótica nessa história? Sobretudo, gente, quando formas de discurso vão, tá certo, dar conta desse tipo, né, de relação que ocorre na sociedade. Então, por exemplo, uma coisa é a pessoa ter uma obsessão pela riqueza, outra é alguém falar, né, sobre isso. E ao falar ou escrever sobre isso, seja um texto ficcional, seja um texto científico, seja qual for a forma de texto, um filme, um quadro, né? Ou seja, se isso, né, passa, tá, a ser uma questão de comunicação, então isso se estabelece de forma discursiva e aí é onde entra o nosso interesse, tá certo? Então não é a paixão em si das pessoas, mas como as diversas formas de comunicação colocam isso através do discurso e vão se manifestar, né, através das mais diversas semióticas, né, nos textos, né, filmes, tá, e outras coisas mais, tá certo? Então, isso é importante. Então, como a semiótica arrumou uma maneira para entrar, né, nesse campo que pode, de repente, confundir as coisas, a gente imaginar, então, aí que está ocorrendo, né, uma intervenção, assim, muito direta, né, da psicologia, por exemplo, né? Ou então pode ser da filosofia, quando a gente pensa nas paixões, como vários filósofos, né, já consideraram no passado, tá certo? Descartes, por exemplo, tem todo um trabalho sobre a questão passional, mas ele está estudando o que é isso como uma realidade do próprio ser, tá certo? Ele não vai desassociar a gente do caráter ôntico, né, da ontologia, né, do ser em si, certo? Né? A nossa questão outra, é como, tá certo? Nós poderíamos perceber isso de uma forma sistemática na abordagem, né, de qualquer forma discursiva, tá? Então, para isso, a semiótica foi encontrando um caminho, e o caminho interessante que começou a convencer, ele se apresenta no nível narrativo do esquema, que a gente conhece como percurso narrativo canônico, tá certo? Então, quando a gente observa esse percurso, então, por exemplo, naquelas histórias mais tradicionais, nós temos aquela figura que vai buscar o seu objeto, né? Então, o fazer é muito valorizado nesse momento. Mas quando, assim, a gente aprecia, vamos imaginar aqui uma forma literária, em que existe já a posse, como a gente vê no Machado, né? Aquela pessoa que já tem uma riqueza, por exemplo, né? Já nasceu num berço de ouro, tá? Né? Por exemplo, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, existe já uma pessoa que não tem mais pelo que ou por que lutar em relação à riqueza, né? Então, mas como é que ela se comporta tendo, quer dizer, na sua conjunção com o objeto? Ou ao contrário, aquela pessoa, né, que também está sendo estudada, tá, na sua relação de disjunção, tá? Então, quando a gente olha o esquema narrativo, nós vamos tendo a oportunidade, né, de, primeiro, verificar que quando a gente começa a perceber a forma como a paixão é apresentada discursivamente, então a gente nota que, no lugar dos verbos de ação que vão caracterizar, né, uma série de transformações, nós vamos perceber muito mais os verbos ligados ao estado das pessoas, tá certo? Dessas personagens, né? Desses atores que aparecem, né, ali nas nossas histórias, tá certo? Então, na verdade, a questão não é alguém lutar para conquistar alguma coisa, mas muitas vezes como ela é, tá certo? Rica, como ela é na sua carência, né? numa pobreza, né? Então, o verbo ser, que é o verbo que marca os estados, tá? Ou seja, ou a conjunção ou a disjunção com o objeto, tá?
esse verbo é que começa a chamar a atenção. E, particularmente, não é, as modalizações que vão se estabelecer sobre o ser. Por exemplo, você tem o ser em relação ao objeto, né? A ideia de ter riqueza, ser rico. Muito bem. Então, se você modaliza esse ser pelo querer ser rico, né? Quer dizer, primeiro, a gente tem um estado disjuntivo, a pessoa não tem a riqueza, está querendo conquistar, ou então recuperar, não, a riqueza perdida, não é? E aí eu tenho um estado de disjunção. Mas se eu combinar, tá? O querer ser rico e o não poder ser, quer dizer, vejo que o poder é uma outra modalização. Então, quando eu reúno, tá? Quando eu agrupo, tá? Esses dois, né, mecanismos de modalização, então eu vou ter, né, uma resultante que não é uma soma simples das duas coisas, tá? Tá certo? É claro que isso tem muito mais complexidade, mas pelo menos nós temos o acesso, tá? Para a gente organizar uma observação, né, como isso se dá numa progressão discursiva, tá certo? Então, repare que a pessoa quer ser, mas não pode ser, não é? Outro caso, a pessoa assim, não quer ser, olha, ela rejeita, né? Mas ela deve, né? Olha a modalização pelo deve ser. Não quer ser, deve ser. Por exemplo, alguém que tem uma família tradicionalmente, vamos imaginar, na área da medicina, não é? Tá certo? Mas alguém, por acaso, não gosta daquilo, né? Da medicina, admira, porém não se encontra, né? Não se imagina, não virtualiza o querer, não ocorre. Então, há uma certa rejeição disso, né? Então, a personagem não quer ser, mas a família impõe isso, né? Não, há tantas gerações, são, né, a medicina. Então, esse tipo de discurso ali, quando se apresenta, vai combinar algo problemático, né? Que é uma disjunção não desejada, né? Ou que a pessoa ainda não é, tá? Mas não quer ser, não quer contratar isso, mas deve, né? Então, existe, obviamente, aí um conflito, tá? Né? E se isso se vai consumir, porque o dever se sobrepõe ao querer, então nós vamos ter frustrações, há todo um desdobramento passional que passa a ser interessante. Então, enfim, gente, né? A semiótica vai estudar as paixões quando, dentro do nível narrativo, né, o segundo nível intermediário do percurso narrativo do sentido, começa, né, a se concentrar nos estados. Portanto, está em questão o ser e as modalizações combinadas em relação ao ser, né, para com o objeto. Então, sujeito e objeto, tá? Não está tão assim, né, em evidência a transformação. Claro que essas transformações ficam no horizonte, ficam como possíveis desdobramentos, como, por exemplo, uma vingança, ela vai levar a um fazer, né? Muitas vezes uma ação, um assassinato e tal. Então, sim, a paixão pode se desdobrar no fazer, ela se combina, sim, tá? Mas, em geral, quando a questão passional é colocada no recorte, tá, do estudo, então são os estados, né, que vão ficar mais em ênfase. Então, aqui, não é? Aqui eu vou lembrando o trabalho, eu vou até depois mostrar um esquema da professora Diana, né, que estuda as paixões, tá, e faz uma síntese espetacular. Então, ela mostra, por exemplo, que há paixões simples e paixões complexas, né? Isso, claro, ela na sua interpretação de Grimaz e Fontanille, né? Na semiótica das paixões. Então, por exemplo, uma paixão simples, né? Ela envolve essa virtualização, ou seja, uma modalização do querer sobre o ser em relação ao objeto, tá? Como, por exemplo, a paixão, essas ligadas né, a alguém que é apegada, né, alguma coisa, né, que tem uma avareza, né, em relação ao objeto e assim por diante. Bom, já no caso, as paixões complexas, né, vamos ter assim uma questão de crença, tá certo? Então, há uma discussão, portanto, né, de valores de pacto, tá? Que a crença, né, ela envolve, por exemplo, você considerar um destinador no qual você deve acreditar, certo? Pode ser também um adjuvante, né, que você acredita que ele possa trazer a solução para o problema, não é? E assim por diante. Ou seja, há uma confiança, não é? Uma fidúcia, tá certo? E muitas vezes o que? Uma espera, tá certo? Então, pode observar que as paixões complexas
são paixões que envolvem espera, então você terceiriza, tá, determinadas, né, expectativas, faz pactos imaginários. Então, é muito interessante que, de um modo geral, a paixão faz descolar aquela realidade pragmática, tá certo? Né, de um imaginário. Então, existe a construção de simulacros. E, gente, os contratos imaginários, eles funcionam, certo? Com a mesma, eu diria, eficácia, tá? Do ponto de vista, né, do envolvimento, tá? Né, da sensibilidade desse sujeito, como se fossem coisas reais, tá certo? Então, se uma pessoa tem uma espera de que alguém deveria fazer, quer dizer, é um contrato que faz. Ou então se manipula, né? Não, e diante disso eu deveria fazer tal coisa. Também ela pode se impor, tá? Uma determinada, né, assim, modalização e tal. Bom, mas aí, né, vamos ter exemplos concretos. Aqui da Diana, por exemplo, ela fala um pouco disso aqui, o querer ser, a modalização do querer sobre o ser, mostrando, né, essas noções como o desejo, a relação sujeito-objeto, né, entendido como desejo, anseio, ambição, cobiça, cupidez, avidez, curiosidade. Vejam aqui o cuidado, e você que leu o texto, né, que nós recomendamos, tá? Inclusive o teórico, o artigo, não foi? Então, você viu lá o cuidado com o dicionário. E aqui eu preciso dar uma rápida, assim, explicação, né? Veja bem, nós estamos trabalhando com semiótica, né? Estamos querendo estudar como se constrói o sentido no processo de comunicação. Então, esse recurso ao dicionário, tá certo? Que lembra muito, gente, né, o início das pesquisas de modo geral. Quando você entra na biblioteca, as primeiras obras que você encontra em toda biblioteca, repare bem, não é? Primeiro são o quê? Os dicionários e enciclopédias. Essas obras, né, de consulta, de referência e tal, certo? Então, porque ali se estabilizou, certo, um conhecimento, né, generalizável, tá? Seja com mais um pouco de especialização, dicionário, por exemplo, especializado, seja um pouco mais genérico, como o nosso Wise, né, o Aurélio e assim por diante. Mas ali são itens, né, de lexicalização, tá certo? Com pequenos exemplos, né, discursivos, assim, como se fossem recortados, mas que tem uma estabilidade, um reconhecimento social. O dicionário estabelece ali uma espécie de oficialização de sentido, não é? Então, claro, né, nós vamos a esses dicionários, mas vamos lembrar que os sentidos realmente se efetivam num dado, né, tipo de texto, né? Quer dizer, numa construção discursiva específica, tá certo? E muitas vezes dentro de, né, um ambiente, né, digamos, de contato com outras formas lexicais, tá certo? O Greimas fala desses semas, né, que se organizam contextualmente, dentro do texto, né, uma palavrinha, né, porque é uma lexicalização, tá certo? Ela vai ser carregada semanticamente conforme o ambiente em que ela está. No entanto, existem generalizações socialmente, tá, está estáveis, né? Por exemplo, quando eu falo em desejo, nós circunscrevemos um horizonte do que pode ser desejo numa determinada prática social. Então, o que ela faz aqui é interessante que não apenas ela recolhe do dicionário essas ocorrências, nessas lexicalizações, mas também ela abre caminho, né? E eu posso depois lembrar, depois a gente mexe, eu aponto para esse texto, que é de paixões e apaixonados e tal. Além disso, ela busca um elemento que é a questão da tensividade. Por exemplo, desejo e avidez, nós notamos que é algo que se refere ao querer ser, mas a avidez é muito mais intensa do que o desejo. Então, há aqui um estudo também, né, que vai projetar a semiótica tensiva, tá certo? Mas vamos para frente, né? Aqui numa negação, não querer e o não ser, aparece aqui a avareza, a mesquinhez, a usura e a sovinice, né? A ideia da mão de vaca, né? Assim, então, como assim não querer não ser? É aquela pessoa que não quer, né, estar distante, quer dizer, que sofre em imaginar a perda do objeto, tá certo?
Então, muito bem. O querer não ser, veja, a ideia de evitar, né? Ou de se separar, tá? Ou aquele que quer ou admite um desprendimento, né? Então, tem o desprendimento, a generosidade em que você se desgarra, não é? Tá certo? Eu me lembro até de uma, não é, de uma, era um serviço desse, como é que é? O LX, né? Que a pessoa de se desapegar, né? Então, trabalha com essa ideia do querer não ser, né? A liberalidade, a prodigalidade, né? A ideia de liberar o objeto, de compartilhar o objeto, tá certo? Bom, e o não querer ser a repulsa no sentido, né, da rejeição de um possível objeto, o medo, a aversão, o desinteresse. Aquele caso da pessoa que, né, não quer ser, digamos, um profissional numa dada especialidade, mas a família, né, tem a sua tradição e tal, certo? Aqueles casos tão conhecidos, né, daquela pessoa da nobreza que não quer ser nobre, né, quer viver como, né, como uma pessoa simples e assim por diante. A gente conhece isso, né? Bom, enfim, aqui ela apresenta aqui, por exemplo, o querer ser o sujeito da espera, tá? Aqui falando das paixões complexas, né? Deseja estar em relação de conjunção ou de disjunção com objeto de valor. Muito bem. E aparece um crer, né? A ideia de uma confiança, o sujeito da espera, ó, nada pretende fazer, então ele vai terceirizar, né? Ele vai delegar, inclusive imaginariamente, tá? Pode ser imaginário, pode ser nos fantasmas lá. Então, o sujeito da espera nada pretende fazer para concretizar suas aspirações, né? E por isso mantém com outro sujeito uma relação fundamentada na confiança e crê poder com ele contar para realizar suas esperanças ou direitos, ou seja, atribui a outro sujeito um dever fazer. No conto do Luiz Vilela, eu acho que vocês se lembram do Hugo, né? O menino bom, né? O menino estudioso, se lembra? Então, vocês se lembram lá. Então, lá, ele, quando, por exemplo, perde a paciência, quando ele explode ali, a gente já vai mostrar essa passagem, né? A gente nota que ele, na verdade, tem uma crise de confiança, que ele chegou ao limite, porque ele acha, né, que existe, né, um dever de a pessoa se apresentar, né? Já a coisa já tinha chegado a um limite, né? No entanto, ele próprio não assume a ideia de acusar, né? Interessante, né? Então, ele portanto, e até no imaginário da Gema, né, que é outra personagem, não é? Quer dizer, há a ideia de que o Ronaldo deveria se entregar, não é? Quer dizer, ainda passa essa ideia, ou seja, a gente nota, então, que existem expectativas para que os outros resolvam, não é? Tá certo? Então, o contrato se estabelece entre os sujeitos, né? Esse que se estabelece, muitas vezes, como eu acabei de dizer, um contrato imaginário. Então, no ensaio, ela fala, né, do Grimaz, nos seus textos, né, com muita felicidade, denominou fazer cognitivo contratual do sujeito de construção de simulacros. Então, é muito comum em situações de estudo da paixão o interesse, né, por esses contratos que se fazem imaginários. Por exemplo, no texto lá do Luiz Vilela, vocês repararam que há um deslocamento para o campo, né, assim, de uma simulação do que se passa, né, na cabeça da personagem, né, da garota, né, da estudante, da Gema, não é não? Então ali isso vai ajudar também a gente acompanhar como que essa pessoa, né, no caso esse ator, né, da história, vai construir o seu contrato, tá? Por exemplo, com base na ideia de que a professora, então ela vai julgar, quer dizer, se ela vai julgar, existe um contrato, né, que pressupõe o julgamento. Então, ela condena a professora mentalmente, né? Tá certo? Então, ali ela imagina até o tempo em que essa professora deve ter sido, como é que ela era quando estudante, jovem, tá? Que não seria bonita, né? Que não seria tal, não seria atrativa. Então, vejam que, né, a construção do simulacro está aí e favorece, por exemplo, né, esses textos, sejam eles poéticos, gente, sejam eles ficcionais, mas esses que buscam a introspecção, não é, gente? Buscam, né, o mundo interior, né?
Então, conhecer esse universo interior, como outra vez nós já lembramos, né? Então, portanto, os introspectivos. Então, os simulacros são objetos imaginários, né? Mas que, mesmo assim, determinam as relações intersubjetivas, tá certo? Então, não é de se espantar, né, que as histórias flagram isso. Pessoas que vivem mentalmente uma situação que não bate com a realidade, não é? Tá certo? Ela, por exemplo, pode ter as condições materiais de uma classe social, por exemplo, mas ter o imaginário de uma outra classe social. Isso é um caso bastante comentado hoje nas redes, né? E assim por diante. No caso do desenredo, não foi? Então, houve aquele cuidado, ela recortou, segundo, sobretudo, uma percepção, a prioridade do nível narrativo, do percurso narrativo, certo? Ela fez, né, esses recortes e tal, e aqui eu tinha só separado algumas coisinhas, né? Tá certo? Aqui, algumas passagens, só para recordar. Então, aqui em Jorge Joaquim, cliente era quieto, respeitado, né, bom, como cheiro de cerveja, tinha o Para Não Ser Célebres, né? Minhas 2 e 3, e também com elas, né, a tentação. Então, ele é uma pessoa que tem, aqui já é sancionado positivamente numa sociedade interiorana tradicional, e aí aparece a tentação, né? Não é isso? Aí vem aquele jogo interessante para representar a noção da tentação feminina, não é? Então, portanto, abre-se o que seria a tentação? Uma nova manipulação, né? Portanto, que vai entrar em polêmica, né? Com aquela manipulação tradicional já consolidada, certo? Em que ele tem essa imagem de homem de bem. Então, lá a Livíria, né? Rivília ou Irlívia, né? E tal, ela vai cumprir, né, esse papel de ator aqui para constituir, portanto, a quebra, não é, desse paradigma social tradicional. Bom, vimos também como existe isso, como isso se apresenta de uma forma inesperada, né, o acontecimento, né, que quebra uma circularidade contratual tradicional, não? Bom, então abre-se um contrato, né, no plano do segredo, como nós vimos ali. Então, aqui, as paixões devem ser entendidas como efeitos. Aqui, texto da Diana, tá? Então, ela diz lá: as paixões devem ser entendidas como efeitos de sentido resultantes do arranjo sintagmático de modalidades, como eu estava dizendo ali, né, do ser ou ter. O que é o ter? É o ser, né, em posse de ou em o quê? Na privação de alguma coisa, tá? Então, ou seja, modalizações como querer, ser, ou ter, né? Mesma coisa. Dever ser, poder ser, saber ser. Sabendo que o querer e o dever abrem uma virtualização, tá certo? E o poder e o saber, né, estabelece uma atualização, que é o caminho para uma realização. O amor, nessa perspectiva, pode ser definido tanto como uma paixão simples, resultante, quando ela é vista diretamente, resultante do desejo ou querer ser, quanto como uma paixão complexa. Então, qual é a diferença? Repare, decorrente de um percurso passional que nasce de uma espera. Então, não é isso? Há uma espera. Veja que o Jorge Joaquim dá tempo ao tempo, né? Até mesmo na privação, aqui, né, ele se coloca na situação de que ele se sente traído, né, essa privação, ele dá o tempo ao tempo. Embora a natureza gritasse, né, na sensibilidade dele, que ele, né, desejava aquela mulher, não é? Então, há uma espera, mas é tensa, ela é tensa, tanto é que ele compara com sacrifícios, como fosse um sacrifício até religioso, né? Usam-se palavras do campo religioso para fazer cruzar, né, isotopias e, portanto, estabelecer polissemias ali dentro, não à toa, não é? Então, é uma espera tensa, né? Passa pela satisfação da expectativa e pela confiança em quem a satisfez, né? Então, existe uma ideia de fidúcia, de confiança, de espera, para terminar no anseio de fazer bem, a benevolência, fazer bem esse sujeito. No Vilela,
eu acho que vocês se lembram, né? A Gema, primeiro, ela quer, assim, ela tem uma vingação imaginária, ela se sente perseguida pela professora, ela sente que o Hugo é um concorrente, e a concorrência intelectual na sala de aula é desleal, favorável ao Hugo, não é? Ela não é reconhecida, então ela faz o quê? Uma sanção, ela julga a professora, achando que a professora, né, assim, agia daquela forma por se vingar da sua própria imagem negativa, não é? Então, bom, com base, olha só, nessa condenação, né, ela chega a ter até prazer sádico no sofrimento da professora, né, assim? Mas logo depois, né, existe aí um arranjo que não é uma simples soma, nós vamos ver no texto, né, teórico já, né, existe aí uma estranha inversão, né, em que o que era, assim, de repente, né, um prazer sádico do sofrimento, com reconhecimento, constatação da punição, né? Portanto, é um destinador satisfeito do resultado da punição, não é? Então, muito bem, ela sofre porque mereceu sofrer, porque me fez sofrer, né? Essa que é a ideia. E, de repente, isso muda, ela tem pena, né? Ela na verdade, passa a querer fazer bem. Então, há uma instabilidade. Olha, gente, é aí onde está, né? Como tudo, muitas vezes, vai lá para as questões do que é eufórico e disfórico, depende de qual é a prioridade, do que está em jogo, do que está sendo valorizado, não é? Então, muitas vezes, aquele momento pode inverter essas polaridades que estão lá na categorização, certo? Eu já falei, vou repetir, quando um juiz, amigo meu, falou dessa transformação do meu bem, né, das paixões, nos meus bens da briga lá no fórum, não é? Então, a mesma pessoa que estava amando é a outra que, né, dias não, né? Mas, né, tempos depois vai odiar a outra, tá? Então, é impressionante como o amor e o ódio estão ligados, são tão ligados entre si, né, que explica toda a lógica cristã, tá? Da questão moral, de perdoar. Perdoar por quê? Porque nunca nós somos tão diferentes, tá? De quem nós condenamos, a ponto de a gente achar que, né, que a gente está fora, né, da própria relação moral com ela. Tá? Isso, inclusive, entra no princípio jurídico, né, da ideia de, por exemplo, não haver a pena de morte, por exemplo. Não é? Tá certo? Então, porque seria eliminar a possibilidade, né, de a gente reconhecer que a gente poderia, de alguma maneira, empaticamente estar numa condição, né, de quem comete o crime. Tá certo? Então, não existe crime para os outros, né? Isso é muito interessante, gente, né? E mexe muito com os esquemas de construção moral, né, da nossa sociedade, né, gente? Bom, então, aqui passagens, né, que são recortadas, né? O sujeito apaixonado, né, que do texto da Diana, gente. O sujeito apaixonado torna-se ainda sujeito virtual, isto é, virtual querer, não é? Querer ou dever. Isto é, que quer fazer alguma coisa. Vamos lembrar, né, que com a paixão olhada do ponto de vista de quem está experimentando, né, esse sentimento e tal, então é evidente que, né, essa virtualização, né, subjetivante, ela é mais enfática, mas o dever também pode aparecer aí, tá certo? Então, isto é, que quer fazer alguma coisa para obter o valor desejado. No texto lá do Luiz Vilela, há até a ideia de um dever fazer. Querer e até de, não, eu tenho que, né, vingar, né, este contrato meu, ainda que imaginário. Não é? Ela merece sofrer, então eu devo. Não é? Então existe, portanto, a constituição de um destinador que cria, né, um destinador sancionador que tem a obrigação de aplicar, né, aquela punição. Tá certo? Bom, veja aqui mais, né? Aqui, confirma-se com esse procedimento que, ao contrário, né, faltou a preposição dos contos populares, né, eles, né, que enfatizam as transformações pragmáticas, por exemplo, aquela aventura para conquistar alguma coisa, aventura para matar o dragão, né, essas coisas mais práticas, né, tá certo? Vá à casa, né, da vovó e entregue isso, né? Então, os textos de Guimarães Rosa se situam
privilegiadamente na dimensão cognitiva. Portanto, a grande questão lá é o saber, que é o elemento necessário para uma atualização. Por exemplo, o segredo do caso dele, não é? Tá certo? É o quê? É um sequestro do saber, é a privação do saber, tá certo? E do crer, ou seja, os pactos estão sendo colocados, né, em confiança ou desconfiança, tá certo? Bom, e eu diria, né, isso desdobra em espera e assim por diante, né? Então, o aparecimento de um terceiro sujeito faz de Jorge Joaquim não apenas um sujeito incompleto, já que a relação dele, né, era precária, né, ele não pode aparecer em público, né, tem que manter a relação em segredo, tá? Aí, quando vem um terceiro, ele vira um pseudo-sujeito, ele enfraquece, né, na sua relação com o objeto, certo? Então, seria, né, enfim, né, demais, né, para as suas expectativas, né, do amante, né, e tal. Então, mesmo tendo a ela renunciado, Jorge Joaquim continua a desejar, nós vimos, né, que não para esse elemento do desejo, tá certo? Ali é como se fosse a semente, né, dependendo da fertilidade, ela, pá, aparece, né? Então, ela longe, sempre ou ao máximo mais formosa, vejam, né, os elementos adjetivos da desejabilidade, né? Formosa, já sarada e sã, quer dizer, ele já querendo até perdoar as coisas, né? Aquilo ali já, né? Bom, aliás, aqui é a matriz para depois ele manipular o próprio grupo social de que aquilo, né, deve ser esquecido, na verdade nem existiu, né? Em que existe a pós-verdade. Então, ele exercitava-se, né, a aguentar-se nas defeituosas emoções. Defeituosas, né? Que as emoções traem, naturalmente, o racional, o lado racional. Né? E não só isso, né, gente? O emocional lembra que, como muito dessas expectativas são imaginárias, tá certo? Então, também, né, o passional é visto como um elemento que perturba os percursos na sua normalidade, tá certo? Então, é isso mesmo, né? O estudo da passionalidade dentro da semiótica é o estudo que vai perturbar, certo, os esquemas, né? Aquela narratologia estável, tradicional, né? Antropológica, tá certo? Não é isso que é a propiana, né? Do começo, assim, né? Dos interesses da semiótica, tá certo? Aqui vamos ter situações de intensidade estudada, por exemplo, o caso lá do Luiz Vilela, né? Um estudo né, de uma situação tensa, né? De um sequestro do saber. Toda a história né, depois da aula gira em torno do quê? Desse sequestro do saber. A pessoa quer saber e, sabendo, ela poderá aplicar o quê? Realização do quê? Né, do apenamento. Então, ela vai punir para restaurar a sua autoridade dentro, né, daquele contexto de valores da sala de aula. Senão ela estaria desmoralizada. Né? Então, a grande questão é o saber. Então, é o domínio sobre o saber que está em questão. Né? Bom, aqui, em outras passagens, né, aqui ainda em relação à situação inicial, observa-se outra mudança de posição narrativa, como nós lembramos, né? Pois Jorge Joaquim continua a desejar. Isso aí já vimos, né? Bom, tão triste, pois, que tão calado, suas lágrimas corriam dela, como formiguinhas brancas. Até, né, essas imagens poéticas, tá? Elas vêm, de alguma maneira, se solidarizar, né, passionalmente, né, com o Jorge Joaquim, tá certo? Então, Jorge Joaquim conserva, assim, a paixão simples de amor-desejo, tá? A que se somam as paixões complexas da frustração, repara a espera, causado pela impossibilidade de ter o objeto almejado e da decepção, né, em relação ao sujeito responsável por suas perdas. A decepção e a frustração desembocam muitas vezes no estado de quê? De aflição extrema e podem rebentar em cólera, certo? Enquanto em outras ocasiões pode levar a é o caso dele, mas conformismo e a resignação. Veja como isso corre, né, de uma forma simétrica.
tá? Atalhos para a retomada da confiança, como ocorreu na segunda e terceira sequência. Então, ele vai para, né, a resignação e resgata, tá, esse elemento original do amor-desejo. Então, ele, e atenção para as palavras, exercitava-se. Então, é o exercício. Tá? O exercício faz o sujeito controlar o objeto. Ele consegue ficar no controle das paixões e aguentar-se, então ele está segurando. Né? Nas defeituosas emoções. A emoção não pode reverter e fazer predominar os estados de alma, né? E aí bagunça com o controle do sujeito. Repare, sujeito é objeto. Né? Exercitar, ênfase no objeto. Emoção, ênfase no sujeito. É o esquema, né? É o esquema de Zilberberg. Tá certo? Então, sob o logo, Jorge Joaquim, em que, em seu franciscanato, eu não falei, ele chega a utilizar aqui uma isotopia da religião para mostrar essa ideia da disciplina, do exercício, disciplina espiritual, né, domínio, né, da sua... Bom, então, veja bem, do seu franciscanato, dolorido, mas já medicado, veja, é como se fosse uma doença, né? Vai, pois, com a amada se encontrou, ela sutil, como uma colher de chá, grude de engodos, o firme fascínio, há uma verdadeira construção, né, gente? Para quem gosta da pintura, não é? Que lembra até uma montagem cubista, né? Pela superposição de planos, tá? Nela acreditou no abrir e não fechar de ouvidos. Aí lascou, né? Então, e aí eu aproveito para citar a Bíblia, porque aqui tem uma Bíblia, né, nessa intertextualidade, tá certo? Tendo olhos, não veis, e tendo ouvidos, não ouvis, e não vos lembrais, né? Está na Bíblia, a questão do pecado, né, dos olhos e tal. Então, o mesmo percurso passional parece ser desenvolvido, né, na quarta sequência, repare. Dedicou-se a endireitar-se, né? E a partir da negação da verdade e mentira, Jorge Joaquim constrói uma nova verdade, tá certo? Em outro sistema de... Claro, né? Tem que mudar o sistema de valores. A mentira, ou seja, parece, mas não é, passa a ser igual à verdade. Parece ser. É uma nova verdade. Pós-verdade. Bom, então aqui, né, gente, foi uma síntese, como eu tinha lembrado aqui a vocês, não, uma síntese despretensiosa, não é? Eu acho que daí deu para pegar, não foi? A minha desorganização, né? Está perdoada, não está agora, né? Deu para arrumar um pouco a casa nesse estudo muito bonito aqui da professora Diana, tá certo? A Diana, no outro texto, né, que é de Paixões e Apaixonados, é que eu vou só mostrar mais ou menos assim, mais para, né, pela tentação, tá certo? Né? É um texto que temos que ler necessariamente, tá? Esse texto aqui. Gente, né? Esse aqui que saiu aqui, ó, em 1990, né? Então, esse aqui, gente, ó, Paixões e Apaixonados, exame semiótico de alguns percursos, tá? Foi daqui que eu tirei aquela tabelinha, não foi? De lexicalizações, em que ela estuda, né, o querer ser, né? E algumas modalizações, tá? Então, veja aqui, por exemplo, né, ela explica a semiótica, né? Trabalha as paixões nessa perspectiva que eu estou lembrando aqui, né? De modalizações sobre o ser, né? Portanto, sobre o estado. Quando a gente fala em ser, estado, conjuntivo ou disjuntivo, né? Então, aqui, ela diz, ó, distingue-se, em primeiro lugar, paixões simples, como ela já vinha desenvolvendo, e, né, que são paixões relativas ao objeto, tá? E paixões complexas, tá certo? Então, nas paixões simples, tá? São resultantes de um arranjo modal na relação sujeito-objeto. Agora, quando se torna complexo, né? Então, paixões complexas é que existe a configuração, tá? Normalmente que envolve um elemento de confiança e de espera. Então, ela se desdobra, tá? Né? Para terceiros. É bom lembrar que esse terceiros, quando a gente fala em semiótica, pode ser realmente uma outra pessoa, tá certo?
mas pode ser uma pessoa que se imagina, tá? E que acaba sendo imaginariamente contratada. E pode ser até a própria pessoa que se desdobra de si como a entidade que vai ajudar. Isso sempre nos lembra que a paixão, por mais que possa ser vista individualmente, certo? Ela é sempre uma questão social. No momento que eu posso me controlar, certo? Eu estou assumindo um desdobramento, quer dizer, eu sou, certo? Um destinador sobre mim mesmo, é porque eu sou, ao mesmo tempo, a minha individualidade e a minha sociedade, tá? Basta lembrar a questão feminina relativa, por exemplo, à virgindade, o controle, o sequestro do corpo feminino em torno, né, da questão da virgindade, é um exemplo claríssimo. Está na questão do corpo específico, porém, todo o discurso da sociedade, né, faz, né, investe no sentido em que a mulher, isso numa sociedade tradicional, né, ela seja a própria controladora da sua castidade, tá certo? E isso, né, enfim, quer dizer, é algo que vai ser uma das matrizes, né, da subordinação feminina e que vai se sobrepondo ou vai adquirindo arranjo com outras formas né, de manipulação e de opressão contra a mulher, não é? Então, enfim, tá certo? Então, é algo muito interessante, né, que a gente pode observar. Então, aquele esquema né, que ela faz o estudo das paixões simples, né, essa relação entre sujeito e objeto, tá certo? Não é isso? Bom, aqui, por exemplo, ela desenvolve, né, os esquemas, né, por exemplo, a inveja, por exemplo, né, a ideia de querer ser, né, tá certo? Ela vai a intenção de conservar o estado de conjunção quando nós temos a avareza, né, a ambição. Então, ela faz alguns estudos, né, das paixões simples, tá certo? Fala, por exemplo, quando existe uma privação disso, né, a ideia da aflição, que é bem assim, o medo de perder, né, o estado de aflição, ou a frustração em não conseguir, né? Então, há todo um estudo, gente, que realmente merece demais a atenção de todo mundo, né, que quer realmente estudar aqui a semiótica das paixões, tá certo? Aqui, há algumas questões interessantes de natureza tensiva que ela vai buscar aqui, por exemplo, vou só abrir aqui um pouquinho. Por exemplo, aqui essa questão da aflição, interessantíssima que ela desenvolve aqui, em que ela coloca no quadrado semiótico a felicidade, né, a negação da felicidade e a afirmação da aflição. Vejam só, a felicidade, olha, do ponto de vista tensivo, apresentada como um relaxamento. E aqui nós temos né, a questão da modalização, saber, poder ser, querer ser. Então, se você sabe que pode ser e quer ser, você está no estado de felicidade. Não é? Não é isso? Não é à toa que as pessoas dizem, fulano está podendo, né? Tá certo? As pessoas usam né, gente, a lexicalização que nos interessa para a entrada, tá, do exame passional do discurso, gente. A gente tem que estar de olho. Por exemplo, semioticista que olha um verbo como querer, como, né, essas modalizações, e não para destacar, colocar a canetinha amarela, então está perdendo já seu tempo, né, na análise. Então, veja, né, a felicidade. Negou-se a felicidade, a infelicidade. Reparem a palavra intenção, com S, tá? Intenção. Ou seja, uma negação do relaxamento também, não é? Saber não poder ser é uma primeira linha, não é? Conjugado com o querer ser. Então, se você sabe não poder ser e continua querendo ser, você já sai, né, para uma negação da felicidade. Aí vai para a infelicidade. Isso implicaria, tá? Não é isso? Se houver mais investimento, uma aflição. E aí sim, né? A tensão está no seu grau máximo, que é o saber, poder não ser e querer ser. Tá certo? Negando-se a aflição, então, é claro que há um abrandamento disso, o alívio, que é a distensão, não é isso? Que é o saber não
poder não ser, vai ter que ser, né? Mas tem uma frase que está rolando por aí, não é? Bom, querer ser, não é? O comércio anda colocando as faixas, né? Tentando, né? Fazer uma expectativa, uma modalização, né? No sentido de uma virtualização na forma de alívio para o resgate da felicidade. Vocês estão vendo aí? Está uma hashtag aí funcionando nessa área, já no meio da rua, tá? Então, né, gente? Então, diante de uma situação que nós estamos vivendo de pandemia, as formas discursivas, né? Tá certo? Ou seja, aqui eu não estudo a infectologia, por favor, né? Mas quais são os discursos que se armam em torno, né, de pandemias e pandemônios, né? Basta lembrar que o Decamerão, né, do Boccaccio, por exemplo, falava de pandemia, né? Então, isso entra em formas discursivas de uma forma muito interessante, né? E que nos desafia para o estudo, tá certo? Agora, por outro lado, é interessante essa ideia, relaxamento, né? Olha aí nós temos uma forma intensiva que finalmente se desdobra numa tensiva, né? A tensiva é negada numa distensão e pode chegar a um resgate do relaxamento. Outra coisa que, só para me despedir aqui desse quadradinho, né? Repare, o querer ser continua como elemento invariante, ó, querer ser, né? É a modalização, né, que sustenta essas sobremodalizações. Repare, ó, saber, poder ser, em cima, né, sobremodalizando, não é isso? O querer ser. Saber não poder ser, em cima, sobremodalizando o querer ser. Só que essa soma, numa observação que eu acho que vocês viram, até está em francês lá do Fontani, né? Essas somas elas não são coisas mecânicas, tá certo? A gente tem que observar como isso funciona no texto, né? Tá certo? Que não é algo assim, 2 mais 2 são 4, né? Tão esquemático assim. Isso aqui é apenas um modelo para a gente, né, ter uma entrada, né, mais sistemática dentro do estudo discursivo, tá certo? Bom, aqui então são percursos, né? Aflição, alívio, felicidade. Na horizontal, tá? O que está aqui no quadrado, né? Isso vai lembrando o Fontani não, não deixa de ser, mas sobretudo o Zilberberg, né? Quando ele abre o quadrado para estudar a tensividade, tá? Bom, e aqui aparecem, né, lexemas, né, relativos também a essas, né, essas formas que vão se intensificando, né, tá certo? Felicidade, contentamento, satisfação, alegria, não é? Deleite, júbilo, exultação, não é? Infelicidade, tal, tristeza, tal, que ela vai observar, né, o dicionário, como ele vai funcionando em relação a isso, né? E eu vou, né, pulando aqui bastante, só para mostrar para vocês, para abrir o apetite, né? As paixões complexas, esse diagrama arbóreo, né? Que ela apresenta, que é espetacular, tá certo? E que pode funcionar como um mapa, né? Um verdadeiro mapa astral para a gente estudar a questão das paixões em diversas formas discursivas, né? Não existe literatura sem paixão, né, gente? Obviamente. Então, veja, paixões complexas, aquelas da espera, não é? Então, paixões de falta, tá certo? E outras paixões. Bom, então, se nós temos no sentido amplo falta, paixões de falta, elas podem ser, né, mais fechadas, tá certo? E paixões de liquidação de falta, de confiança. Aqui aparece paixões de falta, vamos só abrir aqui. Paixões fiduciárias, como, olha só, o ramo insegurança, que está aqui, né? Pode ser também aflição, ansiedade, não é? Aqui, liquidação, por exemplo, né, dessa falta em que há formas de combinação de percursos passionais, né? Veja aqui a questão da realização, uma vingança, revolta que aparece aqui, que é uma forma de liquidação de uma falta, né? Uma vingança, né? Bom, e aí se desdobra, né? Quer dizer, essa virtualização ela vai para antipatia, cólera, né? Que nos interessa, né? Particularmente nesse nosso estudo que nós separamos, né? E assim, isso aqui, na verdade, não é para gente, é só para mostrar para vocês como é interessante, né? Que ela vai fazendo todo um trabalho até chegar a construções, né?
como esta daqui, tá certo? Bom, essa então é só mesmo, eu falei, para abrir, para convidar para que vocês, né, façam essa leitura, né? E aí depois, quem sabe, ou recordando, né? E para o Semiótica das Paixões também, né? Do Greimas e Fontani, tá certo? Bom, gente, então eu aqui, finalmente, né? Vou para o conto do Luiz Vilela, tá certo? Agora, antes disso, é prudente que eu dê uma olhadinha no chat, né? Às vezes a gente chega assim, quando olha no chat, o pessoal já se despediu e a gente continua falando, né? Então, aqui o Leonardo, né? O desejo faz isso, ele entendê-lo de maneira diferente. Isso, Leonardo. Esse vínculo com o objeto que se torna o elemento invariante, né? Não é bacana? É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. A Georgia, ó, ela entregou o jogo aqui. Exatamente, Georgia. Essa história do vai dar certo é exatamente essa virtualização. Está ali, né? Ela se propõe o quê? Uma virtualização no sentido de um relaxamento, né? De um estado profundamente tensivo, né? E a busca do resgate da felicidade, tá certo? E em campanha política, gente, isso é muito bastante comum. Por exemplo, nesse sentido, me parece a campanha do Obama, não é? Também, tá certo? Enfim, todas as campanhas prometem uma certa virtualização de maneira, de sentido utópico, né? Alguns não, fazem, tem tudo a ver, as virtualizações distópicas, gente. E tem gente que cai mesmo, né? Quer dizer, vamos liquidar com essa falta, nem que seja detonando, né, a própria realidade, né? Então, é muito interessante, né, gente, como isso aqui nos permite abrir o livro da vida, né? A Luísa, né? Ô, Luísa, aqui eu vou ter que olhar. A Luísa Sterling. Muito bem, professor. Obrigado, Luísa. Obrigado. Encantada com... Opa. É que eu tenho que olhar nos... Perdão, gente, porque olhando mais de pertinho eu tenho dificuldade. Ótica seminal. Eu gosto realmente sempre buscar um pouco a raiz das coisas, né? Para evitar os automatismos, né? De utilização de esquemas teóricos sem a gente entender bem de onde vem, né? Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Vamos entendendo até o psiquismo através desse olhar praticamente sem lentes, né? E aí eu estou usando aqui, muito legal. Pois vai direto na alma da palavra e revela o que é o ser, né? Patos, né? Passional, etc. Amando ser... mas você é demais, viu, Luísa? Tá? Você veja que você não é enfermeira apenas do corpo, mas também do espírito, né? Você traz palavras que são realmente, né? Assim que... Enfim, são sanções que a gente acaba... Eu tenho medo de cair na vaidade, né, gente? Eu tenho que me segurar aqui. Brigadão, Luísa, viu? Você que é muito generosa. Brigadão mesmo. Pois é, esse diagrama... Não, Thomas, o diagrama lá digamos, quando ela chega naquele resultado, né? Claro, ela vai montando, certo? Até chegar àquele quadro. Então, claro que a gente tem que pegar o texto passo a passo, né, e vai notando a lógica, né, daquela forma arbórea, né, que ela desenvolve, tá certo? Muito legal. Mas aí, muito bem. Passional entra em que momento? Sim. Esquema. Pois é, eu vou bom, aquele esquema, Thomas, aquele esquema canônico, né? Que ele tem várias versões, ele vai se desenvolvendo, mas ainda agora, hoje, olhando aqui o tempo, né? Eu vou ainda mostrar o esquema passional canônico. Penso, Thomas, que é esse que você menciona aqui, não é? Isso. A ideia de patologia, patos, exatamente, Luiz, é essa. Inclusive, por isso que eu falei, como a sociedade encara como um excesso, né? Já desde os antigos, a ideia da paixão era de uma doença mesmo, mas uma doença desde o emocional até, às vezes, doenças morais e outras mais, até a doença física, né? Tá certo? Essas coisas realmente se comunicando. Agora, a nossa questão o quê? É observar como o discurso estabelece, não é?
isso que a gente entende como valores sociais, tá? Né? Assim, como uma construção de sentido, né? E tal, né? Então, ele está buscando essa metodologia, né? Isso. Tem relação, sim, com as formas consciente, inconsciente, isso. A própria noção subjetiva e racional e perfeito. Aí, no caso, claro, né, se a gente vai para o ser, para a psicologia, então apenas o objeto se desloca de uma forma de comunicação, que é que nós estamos tratando, né, para observar quem, né, a pessoa em si, né, que sofre, né, os efeitos passionais, né. Por exemplo, nós podemos estudar as paixões aqui, mas nós não podemos prescrever nenhum remédio para ninguém, não é? Tá certo? Não? Isso não nos dá o direito, né? Beleza. Então, eu vou aqui, gente, agora passar para o Luiz Vilela, viu? Tá bom? Então, vamos ver que assim eu fiz aqui também uma certa síntese, né? E vou... Tá, aqui já saindo do texto da... Vou fechar o da Diana. Vamos ver se eu consigo... Tá, sair daqui da aplicação. Porque eu tenho aqui, pronto, tem o texto, só para eu olhar... Tá. Bom, primeiro eu queria, gente, passar para vocês aqui uma esquematização, tá? Uma prévia. Aí depois a gente vai ler o artigo. Então, temos tempo, né, da próxima... Mas eu acho que hoje vai dar tempo de a gente olhar uma pré-esquematização que eu preparei, tá? Então, já estou pensando no conto, tá? E estou pensando no texto do Carlos, né? Melo, tá bom? Então, só um segundinho, tá aqui, encontrei. Pronto, pronto. Então, temos... Gente, então, aqui, né, eu faço aqui algumas anotações, tá? Depois da aula, né, do Luiz Vilela, tá certo? E pensando um pouquinho no texto, né, do nosso colega, né, aqui nós... Só um segundinho que eu estou ainda tentando... Tentações... tá, aqui eu me perdi só um pouquinho, um segundo. Tá, porque eu peguei um semestre diferente. Pronto. Pois é, então, o Luiz Carlos, né, Milhose Melo, então, vou deixar, então, para a próxima etapa, né, que nós vamos... Então, primeiro eu queria, assim, com vocês, né, pensar um pouquinho, que o assunto, né, quando a gente vai ler o artigo, né, ele envolve determinados conhecimentos, eu queria aguçar, né, a percepção, relembrar, né, para quem já conhece, tá? Porque, gente, tudo é infinito, né, nas possibilidades de abordar, acho que das mais diversas ciências, a nossa não vai ser exceção, tá? Mas quando a gente lê o texto, tá certo? O texto depois da aula, né? De vez em quando a gente vai recordar um pouquinho como é aquele esquema, né? Basicamente, o que é ali? Nós temos, né, uma cena de sala de aula, temos, né, uma aluna, né, e dois colegas, quer dizer, são três, né? A Gema, né, o Hugo, né, e o Reinaldo, né, não é isso? E será que eu errei o nome? Então, nós temos o Reginaldo, agora, não sei, é porque eu pensei aqui em colegas meus do passado, aí abriu a multidão aqui. Então, nós temos, enfim, três, né, uma menina e dois meninos, né, o Hugo é um menino assim, mais compenetrado e tal, e o colega dele é o danado, né? Enfim, aparece um desenho muito, né, que na verdade ele vai denegrir a imagem da professora, né? E a professora Berta flagra isso, sabe que pela própria sala que estava saindo ficaram os três, né? E está querendo convencer para dizer quem é que, né, fez aquilo, tá? E claro que ela vai punir, né? Essa aqui é a ideia básica, né, do que ocorre ali, mas é muito mais do que isso, né? Tá certo? Cenas que a gente já conhece, sendo que eu já vivi, né? Eu me lembro de aluno do ginásio lá do Pedro II, um amigo meu entusiasmado com karatê deu um soco na janela, no terceiro andar, a janela caiu, e eu de besta, né?
tá certo? Besta e míope, né? Que na época, eu sou um míope, né? Desde 9 anos de idade, né? Aí eu fui olhar, quando eu olhei, a diretora apontou para cima e disse: você desça aqui, né? E me fez, né, descer, e eu passei por uma sessão de, assim, né, de manipulação para que eu entregasse, né, o colega, né? E eu disse para ela claramente, eu pensei no meu pai, minha mãe nessa hora, disse: não, entrego, não, sei quem, você sabe quem foi? Sei, mas eu não vou dizer. Aí, mas você sabe das consequências disso? Sei, né? Mas eu sabia que em casa ia ter, né, um respaldo positivo. Meu pai, minha mãe não ia admitir que eu entregasse ninguém, né? Então, né, aí foi assim dito feito. Quando eu calei a boca, daqui a pouco a turma vem todinha e ele se entrega, né? Então, é outro final, né, gente? É outra coisa, né? Então, eu tive a solidariedade dele, né? Nós, enfim, eu não tive que dedurar o colega. É chato, né? Então, mas vamos em frente, tá? Gente, então, como eu mostrei para vocês, né? Existe um sequestro do saber. Então, para isso, a gente tem que pensar naquele esquema, não é? Arquitancial. Então, nós temos o que significa o saber, né, numa teoria arquitancial. Bom, então, o saber, né, ele vai estabelecer uma modalização que possibilita uma realização, tá certo? Ou seja, ele é uma competência que vai ser adquirida pelo sujeito para, juntamente com o poder, que é uma questão assim, mais de um acesso pragmático, poder realizar alguma coisa, tá certo? Então, muito bem. Então, existe a questão digamos, do saber, né? Porque a professora não sabe quem foi, né? Então ela não pode aplicar uma sanção, tá? Sem esse saber. Então, ela não consegue atualizar, né, para realizar a sua sanção, que é punir quem fez aquilo ali, não é? Bom, por outro lado, né, então ela vai buscar, né, ativar todo um processo de manipulação que eu quero recordar agora com vocês, tá certo? Bom, essa manipulação, ela sempre coloca, ela vai trazer de volta a ideia do contrato, tá certo? Então, como é que ocorre essa comunicação do destinador para o destinatário? Através da manipulação. Mas a manipulação só funciona se houver crença, ou seja, o destinatário conseguir sintonizar com os valores, né, que estão sendo colocados para aquele objeto. E aí é onde está o problema. Por exemplo, o destinatário aqui não consegue confiar no destinador. Tá? A professora não é vista com confiança, né, por exemplo, pelos alunos que vão figurativizar a noção do destinatário. Ora, se o destinatário não se convence, não se constitui um sujeito para atingir o objeto proposto, tá certo? Então, a gente fica no estado de virtualização e a coisa não se desenvolve mais, tá certo? Então, quando a gente fala em manipulação, a gente tem que pensar nessa relação sintática, né, gente, do sujeito com o objeto, certo? O que é uma manipulação? É a criação de uma imagem, digamos que você cria uma espécie, né, de uma tela antecipada em que se apresenta, tá, ou uma imagem positiva do sujeito que está sendo ali, né, imaginado, virtualizado, tá certo? Ou uma imagem negativa, certo? Ou então podemos ter, né, a colocação do objeto como algo muito interessante, ou então o contrário. Podemos até ameaçar a retirada, né, a supressão de um objeto de valor. Então, seria uma espécie de teste, né, imaginário, daí o nome virtualização, né, de uma possível realização, tá? Ou até de não realizações por falhas, né, de competência, assim por diante. Então, por exemplo, se alguém, né, vai fazer, e lembrando que elas podem se somar, tá certo? Não precisa, elas não são excludentes entre si. Então, se nós colocamos, né, o sujeito, tá, assim como algo positivo nessa, digamos, virtualização, não é? Nessa imaginação, então o sujeito é positivo, então as qualidades do sujeito vão ser ressaltadas. Então temos aí o que se chama de sedução, tá certo? A sedução é essa valorização
né, dos valores, né, positivos. Na história, nós percebemos claramente quando a professora, né, mostra os atributos positivos da aluna. Né? Ela é bonitinha, ela é inteligente, tá certo? Do outro lado, nós podemos ter outra possibilidade, seria, né, desfazer da capacidade, quer dizer, desmerecer do sujeito, fazer pouco caso, tá? Por exemplo, não, você não tem condições, você não é o perfil e tal e tal. Por exemplo, se a gente imaginar, né, que a professora compara a menina, né, dizendo, olha, você não vai se juntar a um moleque, né? Olha só, a figura do moleque, por exemplo, né? Quer dizer, você não é essa pessoa incompetente, né? Do ponto de vista moral, social, né? Então, há um horizonte aí que aponta, né, para uma desvalorização do sujeito quando há a possibilidade de ela ser comparada com, né, alguém que não tem reputação, né? Moleque, né? Como ele diz lá, tá certo? Então, você não vai se associar à molecada. Ou seja, você não quer se, né, encontrar nessa condição de subjetividade diante, né, dos objetos. Tá? Então, nesse sentido, existe uma provocação. Tá certo? Então, quando a gente tem uma manipulação positiva para com a imagem do sujeito, é uma sedução. Mas quando a gente coloca essa imagem negativa, nós temos uma, né, provocação. Bom, se o caso é de valorizar o objeto ou desvalorizar, então, se o objeto é valorizado, aí a propaganda, ela trabalha muito com isso, né? Então, o objeto passa a ser cercado, né, de desejabilidade. Então, nós temos aí o objeto merece seu investimento, merece sua atenção, você vai conseguir isso, conseguir aquilo. Então, aí nós temos, né, a tentação. Tá certo? Tentação. Palavra muito associada com a ideia de pecado, né? Tentação. E quando, tá, nós temos uma ameaça de privação do objeto, retirar, por exemplo, a liberdade. Vocês vão ficar presos aqui, vocês não vão sair. Olha que eu vou fazer isso e tal. Quer dizer, enfim, a ação, né, nesse sentido, é de uma privação de alguma coisa, de um objeto de valor. Então, aí nós temos, né, a ameaça, tá certo? Uma situação de ameaça. Então, se, enfim, né, o manipulador, que é o destinador, tentando convencer o destinatário, tá certo? E havendo um sistema de crenças, né, ele conseguir, por um desses mecanismos, né, a adesão do destinatário, então aí se virtualiza ou um querer, ou um dever, ou as duas coisas, tá certo? Muito bem. Lembrando que eu estou dando um esquema bem didático com pessoas separadas. Mas como todos nós somos também a sociedade, não é? Tá certo? Então, nós podemos criar esses mecanismos, tá? Né? Eu falo nós, dá a impressão que eu estou falando do ser em si. Mas nós vamos encontrar situações, né, discursivas, né, textualizadas, tá certo? Que vão mostrar isso ocorrendo no próprio indivíduo, ele se manipulando. A personagem, né, a Gema, por exemplo, ela faz isso. Ela, quando imagina que é perseguida pela professora, ela monta um tribunal imaginário, tá certo? Então, isso aqui pode ocorrer, né, ou seja, ela contrata, ela condena e assim por diante, tudo mentalmente. Agora, isso se desdobra num fazer, uma vez que ela toma atitudes, tá, pragmáticas, tá certo? Com base no contrato imaginário. Essa que é a maior beleza, né, da semiótica das paixões, é observar como essas duas coisas se desencontram, para o bem ou para o mal. Tá bem? Bom, então, aqui nós temos a situação inicial, tá certo? A professora, Dona Berta, à porta da sala, olhava para o pátio já deserto. Então, já se percebe aqui, é muito bacana, né? Pátio já deserto, já vamos montando o cenário. Então, a figuratividade vai isolando essas três criaturas, né? Os três, né, alunos sentados em lugares diferentes, né, observavam com atenção. Tá lá na porta. Vejam aí, gente, o estudo é espetacular, né? A gente pensa muito em cinema quando se fala de ambientes externos e internos. Parece um filme, né?
nós temos aquela cena externa, temos a porta como sendo local de, né, digamos, de limite entre o que está fora e dentro. Atenção, liberdade lá fora, prisão aqui dentro, não é? Há correlações, né, possíveis que vão se abrindo. Homologias, né, podem se estabelecer aqui. Então, os 3 alunos, né, sentados em investigação, né, em lugares diferentes, observarem com atenção. Quando ela se voltou, eles baixaram, né, os olhos para as carteiras. Né? Pronto. Então, é uma questão de submissão, pelo menos no parecer aqui. Veio andando e parou outra vez, né? Veja as reiterações, aproveitem também, né? Veio andando, né? Essa aspectualização durativa pelo gerúndio, né? Pela construção, né? Dessa, né? Composta do verbo, né? Não é isso? Né? Parou outra vez a reiteração. Então, vejo que há todo um trabalho de aspectualização, gente, né? E de ênfases que vão atravessar o velho esquema, tá certo? Do percurso erativo, tá certo? Tá certo? Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, a aspectualização que vai ser percebida, como nós estamos notando lá no nível discursivo, né? Ela já é uma resposta a um modo de ser, né, daquela figura que já se associa, né, a um imaginário mais opressivo, né, mais intimidador e assim por diante. Então, mas aí eu vou deixar isso para observações posteriores. Aí vem, então, né, o discurso direto, falou a voz estudadamente calma, tá? Quem fez isso? E mostrou de novo, vejam as reiterações, tá? A folha de caderno com o desenho. Então, vejam que ela busca é um saber necessário à sanção. Ela só pode aplicar uma sanção para estabelecer a sua autoridade se ela souber quem fez, tá certo? Em resposta à sanção do desenho. Como assim? Ora, gente, o desenho mostra uma figura, né, caricata da professora. Então, nesse sentido, na sua caricatura, ele desautoriza a figura da professora, mostrando aspectos, tá certo, que são socialmente, né, desvalorizados, né, para uma mulher, nos aspectos físicos, né, e tal. Então, enfim, ela é colocada como um monstrengo, tá certo? E, portanto, ali existe uma sanção, ela é condenada pelo desenho, tá certo? Então, vejam que ela está querendo sobrepor uma sanção, tá, oficial a uma que corre, né, ali no submundo do antidestinador e dos antissujeitos, né, a marginalidade. Bem? Bom, então vamos aqui para frente. Então, sua primeira, né, a gente vai notando, né, que então o trabalho, né, a gente nota que esse ritmo é dado ao longo do conto, tá certo? Então, sua primeira tentativa, porém, ao perguntar quem fizera o mais perfeito, ela já tinha tentado, já frustrada, né? Conseguira, mais perfeito está sempre dizendo, passado anterior, apenas um começo de briga entre os dois meninos, que se acusavam mutuamente. Então, nós temos aqui, né, um desentendimento, né? Portanto, que mostra, digamos, o aspecto polêmico, né, que isso intensifica nesse julgamento. Né? Então, eles, no lugar de se unirem, eles vão se, né, vão aguçar, né, o aspecto polêmico. Então, ou seja, os objetos não estão sendo conciliados. Né? Bom, então, polêmica pela disputa de objetos, né? Ou do mesmo objeto. Bom, quem vai querer se livrar? Né? Então, de qualquer forma, uma coisa, pelo menos, ela já ficara sabendo. Ela conquistou aqui, né, nessa espécie de CPI escolar, não? Já isolou, né, por exclusão a menina. Não pode ter sido a menina. Então, ela deduziu que, né, pela evidência dos fatos e tal, dificilmente seria a menina. Mas qual dos dois meninos? Ronaldo, Hugo. Então, Ronaldo, eu corrigindo, acho que eu tinha falado o nome errado, né? Ronaldo, Hugo. Tudo bem. Então, aqui, portanto, na questão do saber, que vai sendo reiterada textualmente, né? E aí nós temos aqui uma manipulação e uma polêmica. Reparem,
eu coloquei um O negativo, significando que o objeto, né, de privação está sendo colocado. Ou seja, há uma sensação de quê? De ameaça na manipulação. Vamos ver se dá certo? Então, já disse que não farei nada, será, né? Com quem confessar. Então, né, não farei nada, portanto, né, essa possibilidade de ameaça parece que está sendo negociada. Aí ela diz, só quero saber, repare o querer, tá? Modalizando o saber, mais uma vez ela tentando acessar, tá certo? Uma competência para que ela possa realizar o julgamento, a sanção. Quando souber, é isso? Nós temos aqui uma temporal com valor condicional, né? Terrível, né? Nós iremos embora. Pronto, então há um objeto positivo, ir embora, liberdade, e um negativo, tá certo? Que pode ser ficar em presa ali até indefinida, até aqui. Posso ficar aqui até a noite, ela estende, né? Portanto, ela intensifica o valor desse objeto, ele investe, né? Numa carga semântica, e isso não faz a menor diferença para mim. Para vocês também, querem, aí olha só, ela simula a virtualização deles, querem ficar aqui, ou seja, querem a perda da liberdade. Aí muita gente já pode pensar dia, noite, interno, externo, né? Em quem fez isso? Ela está perguntando de novo. Repare agora, sujeito positivo na manipulação, ou seja, quando o sujeito é colocado, né, nos seus valores, né, positivos, eufóricos, nós temos uma sedução. Em quem fez isso? A menina baixar os olhos. Acho que já deu para perceber também neste conto, né, uma outra leitura que começa a ficar clara. Na medida que a gente vai lendo, a gente nota que existe sim essa questão, né, assim, digamos, do ajustamento, né, da autoridade, tá certo? Portanto, da ordem da autoridade, sim, na escola, não é? Tá certo? Mas existe também a questão sexual que vai perpassar, tá? Por exemplo, o desenho mostra uma sanção, né, no sentido de considerar um fracasso do ponto de vista sexual, a professora, inclusive intelectual, né? Então, existe, né, ali, portanto, enfim, um julgamento, uma condenação. Tá? A caricatura é uma condenação ali. Não é assim? E aqui aparece, daí, esse foco na menina, por exemplo. Ela vai se voltando cada vez mais para a menina. Né? Então, por quê? Aí a menina certamente vai, né, enfim, imaginar, aí vem o imaginário que existe uma concorrência também feminina nesse caso. Tá? Por quê? Porque a menina tem a capacidade da sedução. E aí ela imagina a professora jovem, estudante, sem essa capacidade. Não é? Então, muito interessante. Então, enfim, há também a possibilidade de uma homologia aí, né, que não foi observada no artigo, mas que vai se abrindo aqui também de uma forma interessante, né, mostrando como é possível a gente sempre fazer novas percepções de isotopias e como é que essas se cruzam, né, essas isotopias. Então, eu ficaria muito triste, olha só, né, se você agisse como eles. Então, ela está vendo uma provocação, porque uma menina, né, inteligente e bonita que não vai agir como moleques. Olha só. Diz a professora, se referindo aos meninos. Neste momento, monta-se um esquema, como eu falei de novo, do masculino e feminino, em que há uma homologia, em que o masculino, tá certo? Tá? Pode proceder de forma transgressiva, mas o feminino não, ele é a reserva moral da sociedade. Não é interessante? Uma menina. E veja como a questão social está aqui. De tão boa família. Tão inteligente. Veja as intensificações. Para que se usa um advérbio? Para que se usa um adjetivo? Né? É isso? E bonitinha. Eu ficaria muito triste. Então, né? Ela se coloca lá no lugar da outra, simulando nessa cena da manipulação, calar diante de uma coisa
tão feia, tão baixa, uma coisa digna dos piores moleques de rua, acabou-se, e não da família e tal, tal. Não. Eu sei que você não vai fazer isso. Eu sei que você vai dizer quem foi. Então vejam que o trabalho, né, é de um sujeito positivo, bonitinho, de família e tal, e um negativo, aquele que se associa à gangue, né? Aqui. Bom, menina que é menina, né? Cores, né? E leis e tal, são, né? Menina é azul, menina, né? Tá rosa, etc. Quer dizer, há uma superposição dos valores sociais masculino e feminino e valores morais negociados. Aqui aparece, mas ela não diria nada, né? Então, na verdade, nós temos aqui uma crise de confiança, tá certo? Então, veja, por que, Geminha? Porque você não quer atenção, ela imagina a virtualização do ponto de vista né, da menina, não é isso? Porque você não querer dizer. Então, ela não quer contratar, porque ela não confiança, né? E a voz da professora tinha agora um tom quase de choro, né? Então, ela chega a apelar, né, para o emocional. O que significa isso? Ora, uma pessoa, né, se colocar numa imagem de alguém cruel também é uma provocação, tá certo? Então, ela apela para uma sedução de alguém que seja, né, solidária com a dor da outra pessoa. Então, a chantagem emocional trabalha no sentido de provocação e sedução, tá certo? Se você é uma boa pessoa, então você fica do lado, né, do acolhimento da pessoa que sofre. Mas se você é uma pessoa ruim, olha aí, então você vai castigar essa pessoa. Bom, seria muito mais fácil, continua a professora, seria muito melhor, olha o verbo ser, que é o verbo de estado, nós estamos estudando paixão, portanto, estado. Ser fácil é uma situação de completude, né? Muito melhor para todos, aquela apela para o próprio coletivo, vocês iriam embora. Veja como há um valor coercitivo no plural. Vocês iriam embora, liberdade, e pronto, não haveria nada. Pronto, tudo tranquilo e tal. Mas aí aparece o ponto de vista de quem está julgando, que é a menina, o foco da menina, principalmente. Não haveria, não. Era capaz. Quer dizer, ela duvida, ela não confia. Então, existe um jogo de ser e parecer, né? Mas não parece, mas que já revela, né, uma tendência para um desmascaramento. E aí aparece, ó, todo mundo, o julgador social já conhece pela experiência, todo mundo sabia como ela era, não deixaria a coisa ficar só por isso. Então, a incapacidade de perdoar. Por quê? Dona Berta era cruel e vingativa. Ainda mais, olha o intensificador, ainda mais uma coisa daquelas. Tá? Então, existe, portanto, né, uma negação da crença, tá certo? E um desmascaramento coletivo. Então, se não há crédito, não há como pactuar no sentido de revelar o saber e pronto. Então, Dona Berta devia ter uma raiva dela. Olha, já o imaginário da Gema, né, da menina, tá certo? Ela já está lá operando o simulacro da professora. Dona Berta devia ter uma raiva dela, uma raiva imensa, só porque ela era uma menina linda, de cabelos louros, olhos verdes, e que todos os meninos viviam paquerando. Bom, né? Então, existe aqui, né, a questão dessa conteúdo patêmico mesmo, né, da inveja que está sendo avaliada, né, de uma vingança. Então, existe uma avaliação. Ou seja, há uma composição de um querer ser bonita e não poder ser, por exemplo. Né? Você gostaria que alguém fizesse isso com a sua mãe, Gemília? E ela usando sempre o feminino, o diminutivo, né? Perguntou quase patética,
e aí é o pathos mesmo, né? Além do caráter ridículo que pode transparecer em sua mágoa e feiura, olha, que vai aguçar, né? É isso, a professora. Você gostaria, então, esse apelo sentimental, já falamos aqui, não é? Seria o quê? No sentido de testar uma competência positiva ou negativa do sujeito em relação à solidariedade ou crueldade, né? Ou seja, provocação ou sedução vão ficar aqui, né, no horizonte. Então, ele imagina uma cena negativa, a pessoa que é capaz, né, de não ter pena nem da própria mãe, né? Não é isso? Então, ela se coloca no lugar da mãe, né, imaginariamente, para, né, provocar essa analogia e provocar o sujeito. Não falou. Bom, então alguma coisa a deteve. Então ela quis dizer, mas não disse. E aí onde vem um dos momentos, né, pesados do conto, né? Alguma coisa, olha só a palavra que ela usa, obscura, mais profunda e mais forte do que a compaixão. Então ela se sobrepôs do ponto de vista passional. Que sentira o prazer de ver aquela pessoa sofrendo e dependendo dela. Então, aqui nós temos, né, a questão da sintaxe intermodal, que vai trabalhar uma relação entre uma benevolência, querer ser aquela pessoa que faz bem, em malevolência, querer aquela pessoa que aplica o mal, a pena, porque a pessoa merece, porque foi condenada pelo que fez na imaginação. Bom, aí ela diz, vocês vão pagar caro. Mas aí a hora, gente, né, não permite mais que nós continuemos, tá bom? Então, vou dar uma paradinha aqui no vocês, né, vamos parar nessa ameaça aqui, tá? Vocês vão me pagar caro. Beleza, gente? Então, a gente dá uma pausa aí, tá? E eu voltarei para este esquema, e desse esquema nós vamos para o nosso texto, tá certo? Do Luiz Melo. Beleza, gente? Então tá dando para, né, para acompanhar aí o passo a passo, né? Eu espero que sim, tá certo? Fico aqui bastante honrado, muito feliz aqui com a presença de vocês, né? Mas o horário já extrapolou, tá bem? Então, deixa aqui, gente, né? Agradeço aqui as palavras, né? Eu vou. Sempre quem não deu um oi e tal, por favor, diga um oi, né? Alguma coisa, para ficar o nome registrado aqui no nosso bate-papo, de modo que a gente possa, né, valorizar a presença de vocês, tá bom? Então, eu vou aqui, gente, saindo do modo de gravação, tá certo? É isso, e nós vamos nos encontrar, é isso, na próxima quarta-feira, tá bem? Então, com licença.